verso 22, aqueles que encontrarem e puderem, se coloquem de pé. Fala sobre o lar cristão. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor sabe que a pregação vai além desse versículo, Pai. Que o Senhor use meus lábios para falar ao teu povo, Pai. Que o Senhor use meus lábios, Pai, para falar com as famílias aqui presentes, Pai. Que os ouvidos possam estar abertos à tua voz, Pai. Que eles possam receber, guardar em seu coração e praticar, meu Deus. É a palavra-chave desta manhã, Pai. Que nós venhamos a ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor nos fala, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Que o Senhor abençoe a cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Olha a inscrição, tá, meus irmãos? Nosso pastor tem falado bastante sobre essa questão de a gente ouvir a palavra e não colocar em prática, né? E a gente ainda é bastante resistente, né? Porque a gente só pratica aquilo que nos faz bem, aquilo que é gostoso, aquilo que é bom para nós, aquilo que é conflitante, que é confronto, a gente não quer praticar, apesar de certo, apesar de vindo dos altos céus, apesar de vindo da boca de Deus, mas é difícil, conflitante, a gente não pratica. A família é um projeto criado por Deus, antes do pecado fazer parte da humanidade. Hoje, mesmo vivendo num mundo extremamente conturbado, podemos desfrutar de um ambiente familiar saudável. E a gente vê que em Gênesis 2:24, Deus declara que, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão uma só carne. O primeiro ministério criado por Deus, meus irmãos. E assim Deus criou o primeiro ministério: homem e mulher. Só que a minha pregação nessa manhã tem um tema: os 4 alicerces da família estruturada. Toda casa tem que estar estruturada. Toda casa tem que estar alicerçada. Assim como uma casa precisa ter bons alicerces para permanecer de pé, uma família também necessita de bons pilares para permanecer firme. E se uma casa precisa estar alicerçada, precisa estar estruturada, essa casa, ela precisa de um fundamento. E Jesus Cristo é esse fundamento. Nós temos que alicerçar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, esse fundamento de Jesus. Porque se ali nós colocarmos toda a nossa vida nas mãos dele e andarmos conforme ele determina, não tem jeito de dar errado, não tem jeito da gente perder. A vitória é certa. Quem anda com Jesus não perde, porque mesmo quando achamos que estão perdendo, nós estamos ganhando. Mesmo nas dificuldades, nós podemos tirar coisa boa. Porque muitas vezes a dificuldade que qual passamos é ela que vem nos ensinar a continuar caminhando. Porque eu costumo falar que
nós valorizamos muito mais aquilo que nós conseguimos com dificuldade do que aquilo que nós conseguimos de graça. Porque aquilo que nós conseguimos de graça pode ser uma bênção tremenda, mas nós conseguimos de graça, nós geralmente não valorizamos tanto. Já quando é com dificuldade, a gente, eu suor no meu rosto, eu ralei muito para conquistar. Então você vai pegar o seu carrinho, vai lá passar um paninho, tirar a poeira, tirar a sujeira, vai passar um pretinho, entendeu? Deixar o carrinho bonitinho. As mulheres vão lá, meu jogo de panela novo, vai pegar, vai arear, vai deixar bonitona, limpinha, sem um pinguinho de gordura, porque foi com dificuldade que adquiriu. Era um sonho de consumo, mas que foi adquirido com dificuldade. E aí você valoriza mais. E a vida com Deus é assim, meus irmãos. Nós não vamos conquistar nada fácil. Nós teremos aflições. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. A palavra de Deus nos orienta a levantar os 4 pilares que poderão dar sustentação à nossa família. Nós devemos colocar em prática os pilares essenciais de uma família, descritos na palavra de Deus, para podermos desenvolver um ambiente familiar saudável em nossas casas. E eu vou mostrar aqui para os irmãos os 4 pilares de uma família estruturada por Deus. Efésios 5, 25, do 25 ao 30, Deus fala sobre o amor do marido pela esposa. Maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água, por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Interessante. Está escrito, está descrito, está evidente, está à vista de todos. Mas, graças a Deus, isso não existe aqui no IVEC. Graças a Deus. Mas ainda existe muito marido que tem uma excelente esposa, mas não a trata como esposa, não a trata como mãe de seus filhos, não a trata como sua ajudadora, sua cúmplice, não a trata como ela deveria ser tratada. Nós homens temos que entender que muitas vezes nós vamos ficar aborrecidos, porque às vezes nossas esposas nos aborrecem, né, meus irmãos? Mas não, elas cobram tanto, elas apertam a gente tanto em casa que realmente a gente fica meio chateado, mas faz parte do jogo, meus irmãos. A gente tem que entender que cada um tem o seu jeito, né? Eu mesmo, se não me dá uns apertos, eu dou uns apertos também, e está tudo certo. Continuamos caminhando até que a morte nos separe. A Bíblia originalmente escrita em grego, koiné, que quer dizer comum, e no grego a palavra amor possui vários sentidos. Os 4 principais são eros, o pastor falou numa aula da escola bíblica, né? Amor romântico, paixão no relacionamento de um casal.
filia, ou filha, amizade e companheirismo entre amigos e irmãos. Estorge, afeição e afeto entre pais e filhos. Ágape, amor divino e sacrificial de Deus pelos homens. Então a gente não vê aqui outro tipo de amor, que é o amor homossexual. A gente não vê descrito aqui. A gente vê amor de amigos, irmãos, pais e filhos, esposo e esposa. E vê o amor de Deus para com os homens. A gente não vê o amor. Bom, já deu para entender, meus irmãos. O termo usado pelo apóstolo Paulo nesse texto de Efésios, 5, 25 ao 30, é um amor ágape. É um amor de Deus pelo homem. E o amor ágape, ele possui alguns sentidos práticos. É uma decisão, compromisso, exige ação e é incondicional. Esse é o amor ágape. Esse é o amor de Deus para com o homem. Ele decidiu nos amar. O amor dele para conosco é incondicional. Esses 4 sentidos independem dos sentimentos. O modelo desse amor é o amor de Cristo pela igreja. É com esse amor sacrificial que o marido deve amar a sua esposa. E a gente vive num mundo que um homem abandona a esposa diante dos assaltantes e sai correndo. É complicado, né, meus irmãos? O cara está assaltando, ele deixa a mulher aí, ó, linha na pipa. Deixa a mulher à mercê dos bandidos. Mas graças a Deus aqui ninguém faz isso, né? Graças a Deus na Ivete só tem pitbull, né? O segundo pilar, meus irmãos, é o respeito da esposa pelo marido. Efésios 5, 22 ao 24 e o 33 diz: mulheres, sujeite-se a cada uma a seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A submissão feminina é causa de muita controvérsia, né, meus irmãos? Geralmente, né, pastor? A submissão, a pessoa, submisso, tem que submeter a mim, e não sei o que. Isso aí dá muito pano para manga, né? Porque a submissão aqui, nada mais, nada menos do que respeitar. Não quer dizer que a mulher é menos que o homem, nem que o homem é menos que a mulher, não quer dizer nada disso. A submissão aqui fala sobre respeito. Porque o homem é o líder, o homem é o cabeça. E a mulher, dentro daquilo que ela foi projetada, ela tem que entender que tem que respeitar o líder, né? Então, trata-se de respeito. A submissão não é a mulher ser maltratada, a mulher ser colocada de lado, a mulher ser tratada como qualquer coisa, não. E muitas pessoas com a má índole provavelmente usam esse versículo para diminuir a mulher. Ai de nós se entendêssemos o que é a mulher na nossa vida. E eu não estou falando só de nossas esposas, não. Estou falando de nossas mães. Estou falando de nossas irmãs. Estou falando da mulher no todo. Ai de nós se não fosse uma mulher para nos colocar no mundo.
Deus só fez um homem do pó. Depois disso, é todo um relacionamento entre homem e mulher. Se analisarmos a conclusão que o apóstolo Paulo faz no versículo 33 desse texto, percebemos que a submissão nada mais é que respeito. Respeitar o seu marido. E nos dias de hoje está difícil, meus irmãos. Aí fora a gente vê as mulheres, a esposa confrontando o marido, agredindo, é um bafafá, uma brigaiada que não tem limite. Mas o povo de Deus é diferente, né, meus irmãos? As mulheres usam a palavra de Deus para administrarem o seu lar. E os homens usam a palavra de Deus para ser pai, para ser marido, para ser filho, para ser irmão, para ser homem. E a diferença do homem para a mulher é tão somente uma diferença funcional, não posicional. Como eu falei, cada um, vou usar o termo aqui que diz, cada um no seu quadrado. O homem e a mulher têm funções diferentes no contexto familiar, administrando o seu lar. E nós, homens, temos que entender que isso é trabalho pra caramba, meus irmãos. Eu, sinceramente, não gostaria de parar de trabalhar fora para trabalhar dentro do lar. É cansativo demais. E, infelizmente, existem homens que não valorizam isso. Existem homens que não dão valor a esse trabalho da mulher. Um trabalho árduo. Porque pensa que é mole cuidar de criança? Não é mole, não. E você pega uma criança aqui, imperativa, Jesus. Ah, não. A submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. A mulher que não respeita o marido influencia os filhos a não respeitarem as autoridades. É o que eu falei. Aí fora, existem muitos lares que vivem dessa forma, né? Que o homem, muitas das vezes, ele faz por não merecer o respeito de sua esposa. A verdade é essa. E existem até vezes que o marido é um bom marido, só que a esposa não entende o lugar dela nessa família. Não entende que ela tem que respeitar. Porque quando ela desrespeita seu marido, e muitas das vezes é na frente dos filhos. É um mau testemunho que ela está dando. É xingando, é agredindo, é discutindo. E isso vai acabar por influenciar seus filhos. Porque eles verão que seus pais não se respeitam, não se tratam bem, ao contrário, se distratam o tempo todo. E qual vai ser a atitude deles fora de casa? Dentro de casa eles não vão se tratar bem mesmo, isso é fato. Provavelmente os irmãos vão sair no tapa a todo momento, vão se xingar, vão se agredir, né? Mas, e na rua? Se em casa está essa bagunça, imagina na rua. Como é que eles vão tratar os professores? Como é que eles vão tratar seus próprios pais? Provavelmente vão tratar da forma que eles veem eles se tratando, né? O pai e a mãe se tratando. Como eles vão tratar seus líderes? E aqui eu já estou falando de igreja, porque ainda que não seja bom falar, né? Assim, não seria bom de nós estarmos falando, que na verdade não houvesse isso, mas dentro da igreja, não da IVEC, graças a Deus, gente, IVEC está, Deus está muito satisfeito conosco, né? Amém? Mas tem muitas pessoas em igrejas aí, que quando estão na igreja são doces, são santos, mas quando chegam em casa, parece que estão na igreja é o céu, chegam em casa é o inferno. Começam a se agredir, começam a se xingar. Sim, crente que xinga, gente.
Crente que agride a mulher e a mulher o homem. Existe. E as crianças chegam na igreja, Jesus, como é que segura essas crianças? Eu fico com pena dos tios da Salinha, da irmã Nadir. Como é que vai segurar essas crianças? As crianças vão para dentro da salinha, vão querer sair no braço lá, vão xingar a tia, vão chutar a tia. Eles vão respeitar quem? O pastor vai chegar lá, ele está pensando que é quem? Se manda, pastor. Não tem nada para o senhor aqui não. É muito provável que isso aconteça, meus irmãos. Porque as crianças não têm limite. Elas estão vendo tudo que é errado. E a criança, ela vai aprender tudo que está vendo, que está ouvindo. Se ela tem bom testemunho, se ela tem carinho, se ela tem amor, ela vai se criar uma criança cheia de amor, cheia de carinho, cheia de educação. E se essas crianças não respeitam ninguém aqui, vocês acham que elas vão respeitar o próprio Deus? Vocês acham que eles vão aprender alguma coisa que vem do céu? Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Nós estamos nessa semana de sabedoria. Né? Nós estamos orando, estamos jejuando. O pastor falou na quarta-feira, na terça eu já tinha jejuado. É difícil, né? A gente acorda cedo, aí aquele cafezinho pretinho. Mas eu não sucumbi às minhas vontades, os meus desejos, não, meus irmãos. Eu mantive firme ali. Fiz o jejum e Deus tem abençoado, graças a Deus. Mas nós estamos falando sobre sabedoria. O quão sábio nós temos sido dentro de nossos lares. Eu não estou falando em outros locais, não. Eu estou falando no local onde você é teu quartel-general, onde é teu local que você relaxa, que você tem intimidade. Como é que tem sido? Como é que tem sido a tua sapiência, a tua sabedoria dentro de seu lar, no tratamento com teus filhos, teu marido, tua esposa, com as pessoas que ali vivem? É duro, né? Às vezes é conflitante, né? A gente é um vizinho, tira a graça, tira a paz, tira tudo da nossa vida, né? Mas eu estou perguntando dentro do seu lar. Alguém tem tirado a tua paz? Você tem tirado a paz de alguém? Como é que tem sido o tratamento dentro da sua casa? Tem respeitado os seus pais? Ou tem saído dando o braço e batendo a porta? Eu sei que não é fácil, mas ninguém falou que seria. Eu sei que muitas vezes nós vamos ter que nos dobrar a algo e nós achamos até que é errado. Por entendermos que nós temos alguém sobre a nossa vida. Efésios 6:4 fala sobre a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui a palavra de Deus diz para que nós não irritemos nossos filhos, né? Nós não tenhamos cuidado para não provocar a ira dos nossos filhos. Porque muitas vezes nós pais somos... eu acho que existe um meio termo, né? Existe um equilíbrio, porque muitas vezes nós agimos não como autoridade, nós agimos como autoritário, né? E muitas vezes o nosso autoritarismo vira nossos filhos, porque essa coisa de faz o que eu mando, não faz o que eu faço,
Causa ira. O que eu posso fazer que você não pode? Se é errado para meu filho, por que é certo para mim? Dois aspectos podem causar a ira dos filhos: a falta de educação. No Provérbio 29:15 está escrito: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega esse livro, vem a envergonhar a sua mãe. A vara da disciplina dão sabedoria. Isso não é para pegar a vara e sentar a vara na criança, não, pelo amor de Deus, gente. É disciplinar, instruir, direcionar. Porque eu não sou a favor de agressão. Eu não sou a favor de bater. Claro, se tiver que fazer, vai fazer. Mas eu não sou a favor, sou o contrário. Tá? Existem muitas outras formas de educar, de instruir, de direcionar nossos filhos, que não é essa de bater. Antigamente, né? Antigamente era o pau cantava, né? Era vassourada sentada, né? Era chinelada, era fio de ferro, minha mãe parecia sniper. Eu estava fazendo a curva, ela me acertava. Era ruim a chinelada. Ela jogava o chinelo e não errava. Era difícil. Vassourada na cabeça, e vale tudo, né? Varada de goiaba, e tudo certo. Mas nós evoluímos. E nos dias de hoje não necessita disso. Eu tenho certeza que se você pegar seu filho e bater e deixar que ele vai se consolar no celular, é muito melhor para ele do que você pegar o celular da mão dele, me dá, está aqui, quarto, sem televisão, sem celular, uma semana. Eu tenho certeza que você vai contribuir para que ele até estude, porque ele está tão largado no celular e na televisão e na rua, que ele esquece de tem que estudar. E como ele vai ficar lá sem fazer nada, às vezes nada, muito provavelmente ele vai pegar o caderno e vai estudar. Não precisa bater. E eu tenho certeza que ele vai falar: minha mãe tomou meu celular, muito melhor seria se ela tivesse me batido. Desse jeito, nós evoluímos. Não sei se essa evolução foi boa ou ruim. Eu ouso dizer que foi ruim. Porque no passado as crianças eram muito mais educadas, muito mais direcionadas. Infelizmente essa modernidade tem atrapalhado bastante as famílias, porque muitas vezes nós ensinamos determinado tipo de coisa para o nosso filho e ele vai no Google, né? O pessoal chama de tia Google, vai lá no Google e vê tudo ao contrário do que nós ensinamos. E de quem ele prefere aprender? O exagero da educação, Provérbios 19:18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Eu falei, né? Eu não sou a favor de bater. Mas se preciso for uma varadazinha, né? Pega uma varinha de goiaba, dá umas varadinhas nas pernas, né? Não é pegar um taco de beisebol e matar a criança, não, gente. Nada disso. Não vamos exceder. Não vamos sacrificar a criança. A varadazinha não mata, não. Ela vai chorar, vai lá para o canto dela e está tudo certo. Ela aprendeu a lição até a semana, na próxima semana, ela está livre desse problema, né? A educação envolve dois aspectos. A instrução formativa ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele.
e a disciplina corretiva. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. A educação é instrutiva e corretiva. Você ensina. Se ele não aprende, você corrige. Miguel, vai ali no centro de Neópolis e compra isso assim assado. Mas eu quero que você vá pela rua principal. Por aqui por dentro é perigoso. Aí o Miguel vai por onde? Pelo lado perigoso. Então Miguel, diante da instrução da mãe dele, onde ele passou por cima e fez o que bem quis, ele tem que ser o quê? Corrigido. E qual vai ser a correção? Aí cabe a pastora. Deixa a pastora, eu não vou meter nisso não, gente. Mas é isso. Nós temos que instruir nossos filhos. Nós temos que direcionar o voo deles. Mas se eles cismarem de voar para o lado contrário ao que nós instruímos, enquanto morarem debaixo de nosso teto, a gente vai corrigindo. Isso não quer dizer também que nossos filhos passaram da maior idade, casaram e tudo, e a gente não pode dar puxão de orelha não. Porque eles casaram, constituíram família, mas continuam sendo nossos filhos. Eles continuam tendo que ouvir o que nós falamos. Eles não têm que dizer amém para tudo. Porque como nós falamos no meio militar, ordem absurda não se cumpre. Então se chega um pai e uma mãe, manda um filho fazer determinada coisa que é errado, ele não deve. Ele não deve acatar. Vai ali e mata aquele cara. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso. De jeito maneira. Então nós temos que instruir nossos filhos no caminho em que eles devem andar. A gente deve fazer uma instrução formativa e disciplina corretiva. E a instrução formativa deve anteceder a disciplina corretiva. A criança precisa saber o que é errado antes de ser corrigida pelo erro que cometeu. A pastora falou que o Miguel por um lado, ele foi por outro, então tem que ser corrigido. Pode corrigir, pastor. Miguelinho olhando de lado, assim, desconfiado, né? A instrução e a correção devem acontecer equilibradamente. Alguns pais têm a tendência de enfatizar mais a instrução, e outros têm a tendência de enfatizar mais a correção. A instrução, né? Às vezes a pessoa fala, já falei contigo. Aí ele faz de novo, eu já falei contigo. Aí ele faz de novo, eu já falei contigo. Ele faz de novo, chegou o tempo de corrigir, né, meus irmãos? Você já falou 2, 3 vezes, a criança continua fazendo a coisa errada. O filho, isso também serve para os jovens, né? Esses jovens aí que estão servindo as Forças Armadas e tudo, serve para eles também. Né? O pai chegar e dar um aperto, a mãe chegar e dar um aperto, botar no lugar. Está errado? Obediência dos filhos na relação com os pais. Efésios 6, 1 ao 3 diz: a palavra obedeça seus pais e ao Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É o Efésios 6, 1 ao 3. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É o primeiro mandamento com promessa, né? E o interessante é que, se você ler na Bíblia toda, a gente vê muito a tua recompensa, né? Porque ainda que nós não mereçamos, ainda que nós devamos, né? Que nós temos que fazer o que está escrito, ainda assim Deus nos recompensa por algo que nós deveríamos ter feito, né?
E nós fazemos e Deus libera uma recompensa sobre nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que os filhos devem honrar os seus pais. Nos dias de hoje isso está muito difícil, né? A gente vê muitos filhos aí largados nas drogas. É até difícil falar, porque eu tenho visto tanto jovem, meu Deus do céu, tanto jovem abandonado por aí, vivendo como zumbi, sujo, fétido, tem 18 anos, 17 anos, parece que tem 30. É muito difícil, muito ruim. Mas eu creio em Deus que isso vai acabar. Honrar é mais que obedecer. Mas o filho que obedece está honrando a seus pais. O texto enfatiza que este é um mandamento com promessa para que tudo corra bem e o filho tenha uma vida longa. Deus é Pai e zela pela autoridade paterna. Uma coisa que deveria ser normal fazermos, né? Honrar nossos pais. Né? Mas é complicado, porque tem pais que não deixam de ser honrados, né? E tem filhos que não entendem a honra que os pais merecem. Infelizmente, nós vivemos num mundo que nós estamos destruindo com nossas próprias mãos. Famílias que estão sendo destruídas por nós mesmos. Filhos que estão sendo criados de forma errônea, de qualquer maneira. Estão crescendo pessoas inúteis, pessoas más, pessoas sem perspectiva nenhuma de vida. E diante desses 4 pilares, nós vemos que em Colossenses 3, do 18 ao 21, fala sobre a mesma coisa, né? Mulheres sujeitos, cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Esses são os 4 pilares do ambiente familiar saudável. Não é fácil, como eu digo sempre, mas quem falou que seria? No mundo tereis aflições, mas eu venci. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.